Se eu fosse o diabo, minhas primeiras vítimas seriam as crianças. Desde o momento em que saíssem do precioso ventre de suas mães e nascessem, eu as condicionaria a ver a divisão racial como algo normal. Eu não pararia até acabar com sua inocência. Dividir e conquistar é o truque mais antigo do livro de Gênesis. A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão e minha irmã. Você viu esse vídeo aí? Muito bem. Eu quero falar com você sobre esse vídeo que você viu, sobre uma história narrada sobre a obra de Paul Harvey, que está narrando uma história escrita por ele mesmo, por o título Se Eu Fosse o Diabo. Meus irmãos, ele está narrando uma história basicamente sobre aquilo que é plano do diabo, sobre a humanidade, sobre o mundo, tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor neste momento. E como princípio, eu costumo pregar muito sobre isso. O principal alvo de Satanás são as nossas crianças, que são o futuro e a esperança. As nossas crianças, ela não tem estrutura psicológica alguma por tomar alguma decisão por ela. E ele fala, se eu fosse o diabo, a minha primeira estratégia seria as crianças. Que ao sair do seu precioso ventre de sua mãe, eu as condicionaria sobre a beira de uma visão racial. É a televisão. Ele conduziria as crianças à televisão. Meus irmãos, a televisão nós sabemos que ela é alienadora. A televisão, eu digo que acho que uns 98% que passa nela são algo mentiroso. Por que eu não assisto TV? Porque a televisão, 88% dela, ela é comprada, ela é corrupta, ela é mentirosa. A televisão ela é comprada, ela é corrupta, ela é mentirosa. Ou então ela tem o objetivo de passar, de te informar sobre aquilo que eles querem te informar. Ele não vai dizer coisas boas para você. Só passa mentira. Só passa coisa que não agrada a Deus. É tudo coisa que são contrário ao princípio de Deus. Um exemplo, na novela das 7, das 8, das 9, das 10, no que seja, ela ensina adultério, ela ensina o lesbianismo, ela ensina o homossexualismo, ela ensina a matança, ela ensina o roubo. A novela, ela ensina tudo isso para você que é contrário à vontade de Deus. Porque que Satanás está fazendo, colocando as crianças sobre a frente da TV, os cristãos sobre a frente da TV. Por quê? Porque assim ele está tirando a inocência da criança. Entenda, o diabo, todavia, o sistema, o governo vai ter por objetivo perverter as nossas crianças. Como assim perverter? Tirar a inocência delas. Fica comigo. Acompanha aqui esse vídeo aqui. Fica comigo. Tem mais aqui. Eu vou discorrer mais um pouco aqui. E irei tratar com vocês sobre aquilo que Deus quer falar conosco. E você vai ver. Mas antes, eu quero citar aqui um versículo com você. Eu quero deixar aqui com vocês alguns versículos bíblicos sobre esse alerta. Sobre esse vídeo de alerta sobre nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 vai nos dizer: o diabo anda ao redor. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Meus irmãos, o diabo é o nosso inimigo. Ele foi criado por Deus, mas ele se rebelou e se virou para o mal. O diabo quer ser adorado, embora seja menor que Deus e só faça o mal, ele quer nos destruir e usar tudo de mentira e engano para nos prender na frente de uma televisão, na frente de um celular, de um aplicativo que tire a sua comunhão com Deus. Ele acusa, fere, traz tentação, finge ser bom, promete vantagens, mas no fim ele destrói.
Permaneça comigo que você vai ver em nome de Jesus. E nota-se algo também. Quando ele fala, eu as condicionaria à beira de visão racial como algo normal, e eu não pararia até acabar com a sua inocência. Dividido e conquistar é o truque mais antigo do livro de Gênesis. Sabe o que ele está falando aqui? Para você ver que tem contexto, que faz sentido o que esse vídeo está vindo como alerta para a nossa vida. Dividir e conquistar é o truque mais antigo do livro de Gênesis. Eu as condicionaria à beira da visão racial como algo normal. E eu não pararia até acabar com a sua inocência. Sabe o que ele está dizendo? Dividir e conquistar? Nós sabemos que no jardim do Éden, nós sabemos que no paraíso, onde estava Eva, onde estava Adão, nós sabemos que a serpente, Satanás, através da serpente, veio com a semente da insatisfação para o coração de Eva. Enganou Eva. Porque dividido e conquistar. Dividido. Ele trouxe a separação. Ele conseguiu conquistar Eva numa insatisfação que Eva tinha tudo. No jardim do Éden, ela não precisava de nada. E uma das coisas mais preciosas que Eva tinha era a presença manifesta do Pai com eles ali, todo santo dia. Dividir e conquistar. Ele conquistou Eva, plantando a semente da insatisfação no coração de Eva. Não, ele falou que você não poderia comer desse fruto do meio, porque quando você comer, você vai ser como ele. Você vai ter o conhecimento como ele, você vai ter os poderes como ele. Come. E Eva, que não precisava de nada, tinha tudo, foi conquistada e comeu. Por isso que ele disse, dividido e conquistar. Após ele conquistar Eva, ele a dividiu entre Deus e ela, entre Deus e eles. Porque a Bíblia ensina que a única coisa que traz divisão entre Deus e o homem é o pecado. É a insubmissão. É a desobediência aos padrões bíblicos. A única coisa que causa divisão entre Deus e o homem é o pecado. E ele está trazendo um pecado através da televisão, através da desobediência, através da insubmissão e através da insatisfação. Por isso, dividir e conquistar é o truque mais antigo do livro de Gênesis. O que aconteceu lá no jardim do Éden. É o que ele está fazendo hoje. Abre os teus olhos, é o que ele está fazendo hoje. Olha isso aí. Olha esse vídeo como é real. Ele está narrando o verdadeiro sentido e a verdadeira motivação de Satanás para com a nossa vida, para com as nossas crianças nesse século presente. Tudo quanto está no mundo, é obra do diabo. O mundo já é do maligno. Abra os teus olhos. Por isso que eu não quero meus filhos na TV. É por isso que eu não quero, não dou um celular para meus filhos. É por isso que eu não quero meu sobrinho assistindo televisão. Por causa disso. Fique comigo. Olha que importante isso. Haver a divisão racial como algo normal. Eu não pararia até acabar com sua inocência. Dividir e conquistar é o truque mais antigo do livro de Gênesis. E conforme eles crescessem, eu continuaria minha infiltração por 12 anos. Eu roubaria seus corações e suas mentes. E chamaria isso de educação. E nota-se algo também. Ele disse que conforme as crianças fossem crescendo, ela roubaria elas por 12 anos. Né? Ele ia manter a 12 anos. Que seria o momento exato para ele poder perverter as crianças. Ao ponto de só, se for Deus mesmo, para poder libertar e dar uma libertação espiritual, mental para essas crianças. Ele falou que ele roubaria os seus corações e a sua mente, dizendo como se isso fosse sabedoria, ensino. Sabe o que ele está dizendo aqui? Tem pai, tem mãe, que o ensino que ela quer dar para o filho, ela é minha heroína. Ele é meu príncipe. Ele é meu amado, meu príncipe. Você quer um iPhone? Você quer um tablet? A mamãe vai te dar um notebook. O papai vai te dar. Meus irmãos, caiam na realidade.
Ensino para o teu filho é você sentar com ele, abrir um livro, ler o livro para ele. O ensino para o teu filho é você ensinar sobre as lições de casa dele. Ensino para tua filha, para o teu filho, não é você abrir, colocar, vamos no cinema, vamos ali ver um filme, vai passar a novela da tarde, vem assistir com a mamãe. Ensina, instrui teus filhos, tenha conhecimento. Por isso que Oséias, aleluia, o profeta Oséias diz em Oséias 4:6: o meu povo é destruído por falta do conhecimento. O meu povo, ele perece, ele morre por falta do conhecimento. Nunca queira dar como sabedoria, como ensino para o teu filho um celular, um tablet, uma televisão. Não faça isso. Você vai estragar com a vida dele. Ele está roubando o coração das crianças. Ele está roubando a mente das crianças. Ele está pervertendo as crianças. Aleluia. Abra os seus olhos, pais, mães. Você que está vendo esse vídeo. Entenda. Se o teu sangue, se teu filho, tua filha, ele ficar cativo, algo aconteceu com a tua casa, eu não terei culpa desse sangue. Se esse sangue for derramado amanhã, eu não terei culpa. Porque eu estou pregando a verdade para você. Queira você ou não, eu estou aqui te alertando. Continua comigo. Ele está roubando o coração das crianças. Ele está roubando a mente das crianças. Quando eu prego sobre isso, tem cristão que fala: não, isso é fanático. Isso é fanático. Isso é o plano de Satanás contra a tua casa, contra as tuas crianças. Eu as condicionaria a ver a divisão racial como algo normal. E outra, tá vendo ali, ó? Um desenho mostrando a criança passando na TV? Sabe o que está escrito ali na TV ali? West doll, Westbird doll. Sabe o que isso quer dizer, traduzindo em português? Qual boneca é a boneca má? Mas uma prova que nós estamos vendo que a televisão, ela mostra coisas que perverte, coisas que aliena, coisas que traz um mal espiritual para as crianças. Witch doll, Westbird doll. Qual boneca é a boneca má? É o plano de Satanás. Filme de terror, filme de perversão, adultério, fornicação, mentira, roubo, engano. É o plano do inimigo. E você está colocando teu filho para assistir televisão. Está colocando a tua filha. Você está assistindo essa televisão. E a TV está mostrando lá para o seu filho. Já pensou? Which doll, Westbird doll? Qual boneca é a boneca má? Está ensinando tudo errado. Está ensinando a perverter. Está deixando pervertida. Por isso que a sua criança ela não dorme à noite. Por isso a criança ela está tendo sonho de terror. Por isso a criança está passando mal no mundo espiritual. Porque você está financiando o pecado na vida dela. Fique comigo que tem mais. Eu roubaria seus corações e suas mentes. E chamaria isso de educação. Se eu fosse o diabo, minhas próximas vítimas seriam as mulheres, que eu envelheceria em contato com homens que controlariam os corpos e os seus direitos. A melhor maneira de amaldiçoar a Deus é desrespeitar os próprios portadores da vida. Nota-se algo agora. Ele falou: se eu fosse o diabo, as minhas próximas vítimas seriam as mulheres. Que eu as envelheceria em contato com homens que controlariam os corpos e os seus direitos. A melhor maneira de amaldiçoar a Deus é desrespeitar os próprios portadores da vida. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele envelheceria as mulheres, quer dizer, que ele deixaria as mulheres tempo após tempos em contato com homens, com pessoas que querem controlar os seus corpos e os seus direitos. Já viu aquela pessoa? Meu corpo, minhas regras, minha vida, minha regra. Eu falo por mim, eu faço. Ei, eu quero citar um versículo para você. Essa aqui é a forma sutil, é a sutileza de Satanás. Eu vou pintar meu cabelo, eu vou pôr um silicone, eu vou fazer um preenchimento labial, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você está transmoldando aquilo que é natureza, aquilo que Deus fez que é perfeito. Entenda, você é do jeito que você é, Deus fez você perfeita. Você não precisa você se mudar. Você não precisa você se preencher. Você não precisa, aleluia, alterar algo na sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 vai dizer: não sabeis vós que sois o templo de Deus para a habitação do Espírito Santo de Deus?
Aquele que destruir o templo. Que templo? A casa. Que casa? O corpo. Aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Essa matéria que Deus criou é santa. Por isso que ele está dizendo, se eu fosse o diabo, minhas próximas vítimas seriam as mulheres, que eu envelheceria em contato com homens que controlariam os corpos e os seus direitos. Controlaria os seus corpos. Eu faço como quero com o meu corpo. Eu me pinto. Eu faço isso, eu faço aquilo. Isso tudo, meus irmãos, é o princípio de Satanás. É a sutileza de Satanás. De uma das formas de fazer com que você venha romper os padrões, os mandamentos e a vontade de Deus. Todavia, quando você romper a vontade de Deus para a tua vida, você vai estar amaldiçoando a Deus. Você vai estar largando mão de Deus. E certamente vai ter uma cobrança. Porque Ele é o próprio Criador da vida. Guarda isso na sua mente. Então, ele envelheceria as mulheres em contato com esse tipo de pessoa que quer controlar seus corpos e seus direitos. Ele vai deixar mulheres tempo após tempo nisso, querendo se controlar, vendo coisas que não são agradáveis. Eu vi uma mulher, quero siliconar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Você está transmoldando a vontade de Deus, que não é essa para sua vida. Se eu fosse o diabo, minhas próximas vítimas seriam as mulheres, que eu envelheceria em contato com homens que controlariam os corpos e os seus direitos. A melhor maneira de amaldiçoar a Deus é desrespeitar os próprios portadores da vida. Falando em Deus, se eu fosse o diabo, quando se trata de religião, eu montei o meu plano perfeitamente. Eu permitiria que você adorasse Jesus todos os domingos, e nos outros 6 dias, eu faria você me adorar. Em forma de dinheiro, fama, luxúria e ganância, para minha religião, eu não precisaria te converter. Eu transformaria os 10 mandamentos em 10 sugestões. E faria com que a pseudo-virtude fosse mais importante do que a virtude. Eu daria a vocês religião suficiente para se odiarem, mas não o suficiente para amar um ao outro. E para minha estratégia final do mal, eu faria você esquecer que todo o propósito da religião é a espiritualidade. Se eu fosse o diabo, eu não viria vestido com a capa vermelha e chifres pontudos. Dirigiria um carrão, teria um rosto bonito e um cinto Gucci. Basicamente, eu tomaria a forma de tudo que você sempre desejou e veria você criar o seu próprio inferno. Eu não preciso incendiar a terra. E no que diz respeito aos políticos, eu não mudaria nada. Eles já estão fazendo o meu trabalho sujo. Se eu fosse o diabo, discretamente, estaria nos bastidores. Você não precisaria me ver. Eu normalizaria a disfunção e chamaria de reality show. E nesse reality, eu atacaria a sua autoestima, dificultando a cura. Eu te mostraria imagens de corpos falsos e os tornaria mais atraentes do que os reais. Se eu fosse o diabo, eu faria você rezar para a tecnologia e idolatrar aqueles que criaram. Eu faria da influência a droga número 1 e roubaria milhões de almas perdidas enquanto eles a perseguem. Agora, se eu fosse o diabo, não faria tudo de uma vez. Eu tenho meu tempo. Em vez disso, eu corroeria a sua moral, pouco a pouco. Exatamente como o câncer se espalha. Por falar em câncer, se eu fosse o diabo, te alimentaria com alimentos saborosos que o deixariam doente e transformaria seus médicos em traficantes de drogas, vendendo pílulas que o fariam voltar ao invés de curar. Sim, se eu fosse Lúcifer, saberia que a vida e a morte estão na língua. Então eu faria da sua faca e do seu garfo seus algozes. Você não pode alcançar uma consciência superior se seu corpo estiver doente. Você não optará por informações positivas se tiver inflamação. Se eu fosse o diabo, minha inteligência seria admirada. Por que você acha que a palavra inflamação literalmente significa colocar fogo? Se eu fosse o diabo, te mostraria como ser flexível. Liberaria pandemias no mundo para dar às pessoas a chance de realmente cuidar umas das outras. E me sentaria e riria, enquanto elas explorassem e se assustassem umas com as outras. Basicamente, se eu fosse o diabo, continuaria fazendo o que estou fazendo. Deus é minha testemunha. Eu já controlo os seus sistemas. Não tentem lutar contra essa causa. Porque o meu último truque, eu faria pessoas inteligentes como você duvidarem se eu já existir.
Agora nós podemos ver que Satanás, pelo seu objetivo, ele tem, né, sobre a religião um plano perfeito. E qual é esse plano perfeito? Esse plano perfeito de Satanás não é tirar você dentro da igreja, não é fazer quem está lá. Ele quer que você adore a dois deuses ao mesmo tempo. Como assim? Certamente a Bíblia nos declara que não podemos adorar dois deuses ao mesmo tempo. Se a gente vai agradar um, certamente iremos desagradar ao outro. Então é o plano dele, é esse, que você fique meio que uma mistura de uma pessoa como se tivesse apostatado. Você que está na igreja, talvez você está adorando a Deus, mas tem a fama, o dinheiro, a luxúria, a ganância. E isso é uma da religião que faz com que ele venha romper o princípio de Deus em sua vida. Porque você está fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Todavia, que algo estiver acima dos planos de Deus na sua vida, você se tornou um idólatra. Ah, eu amo a minha casa, eu amo meu carro, eu amo meus filhos. Depois você virou um idólatra. Esse é um sutil ataque de Satanás na vida dos cristãos. Ele transformaria os 10 mandamentos em 10 sugestões. Quais são os 10 mandamentos? Ele transformaria o mandamento que é amarás a Deus acima de todas as coisas, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele transforma isso em sugestões. Se esquece de viver aquilo que é princípio, aquilo que é padrão, aquilo que é vontade de Deus para a sua vida, para você se sujeitar, para você viver de 10 sugestões. Ah, eu vou viajar, eu vou fazer isso aqui. O que está melhor? Você cuidar da sua vida e esquecer da vida, dos mandamentos e dos princípios de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. E por fim, é sua estratégia final do mal. Ele faria você esquecer que todo o propósito da religião é a espiritualidade. Meus irmãos, por fim, na sua estratégia, ele é astuto, ele é estrategista, meus irmãos. Ele faria você esquecer. Bom, vamos citar um pouco para o lado cristão. Quem está no mundo já está depravado, já não sabe de nada, está do jeito que está, quer ficar daquele jeito. Mas vamos falar para o lado dos cristãos também. A vida do cristão ela é movida do mundo espiritual. O que mais importa na vida do cristão é o mundo espiritual. A prática no mundo espiritual é uma prática importantíssima para a vida dos cristãos. É muito bom a vida espiritual do homem, porque o que mantém o homem de pé é a sua vida espiritual. Sua vida espiritual não está bom, sua estrutura é abalada. Então, ele está fazendo com que os crentes, quem está no mundo, ele não venha se fortalecer espiritualmente, porque quando vier o ataque no mundo espiritual, essa pessoa ela não irá suportar, ela não terá força para voltar à comunhão que ela tinha com Deus, ela não terá capacidade de conseguir se firmar, porque a sua vida espiritual ela já está por água abaixo. Ele não se firmou no mundo espiritual, então certamente ela não terá a capacidade de ver aonde ela errou, aonde ela pecou, o que está trazendo mal para ela, sendo que aquilo é espiritual. Então, muitas outras coisas ele vai fazer, colocar guerra contra guerra. Isso é o plano perfeito de Satanás contra a tua casa. E por fim de tudo, o que dá para se entender, o plano de Satanás, como esse vídeo vem trazer um alerta, é corromper o homem diante de Deus. É tirar do homem aquilo que Deus quer que seja feito. É tirar do homem aquilo que é natural. Tirar da mulher aquilo que é natural. Trazer a corrupção. Quem lembra que Jesus ele foi tentado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E Satanás, nesse momento oportuno, ele foi tentar plantar uma insatisfação no coração de Jesus. Ele foi tentar corromper Jesus Cristo. Através do que? Oferecendo o mundo, oferecendo o reinado, oferecendo tudo. E o Satanás ele quer isso, ele quer te oferecer luxo, fama, dinheiro, status. Ele quer te oferecer isso, a fim de que você não venha guardar aquilo que Deus tem para a tua vida, que é a salvação eterna. Ele não quer que você salve.
Por isso ele vai te oferecer fama, status, redes sociais, redes antissociais, televisão. Você passa o dia na televisão, não tem comunhão com Deus. Você fica ali, coloca o teu filho na frente de um celular, de um tablet, do notebook. Enquanto ele está ali, era o tempo que ele poderia estar aprendendo a ler. Ele poderia estar aprendendo sobre, aleluia, a Bíblia, sobre aquilo que é a vontade de Deus. Não, mas ele está ali se pervertendo. Ele está perdendo a sua inocência. Então o princípio de Satanás por toda a via é fazer com que a gente venha se esquecer de Deus e venha se apegar às coisas terrenas, às coisas passageiras. Ele quer que você perde o seu tempo com coisas que não irá te salvar, com coisas que outra hora vai fazer com que você venha ser abominável aos olhos de Deus. Porque todos aqueles que amam o mundo, aquele que ama as coisas do mundo, verdadeiramente o amor do Pai não está nele. Porque o desejo do mundo são as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O desejo do mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos não procede de Deus, procede do mundo. E o mundo e os seus desejos vão de passar. Mas aqueles que estão firmados em Jesus Cristo, no mundo espiritual e nos seus mandamentos, esses permanecerão para todo sempre. Então Satanás, ele quer que você não aprenda sobre a verdade. Ele quer que você não se afirma na verdade. Ele quer te perverter. Ele quer te cegar espiritualmente para que você venha se afastar de Deus, para que venha criar uma divisão entre Deus e você, que é o pecado. Fazendo isso, você vai colher a corrupção. Colhendo a corrupção, tu colhe o pecado. Colhendo o pecado, tu colhe a morte. Colhendo a morte, você não vai se salvar. Tu vai colher, aleluia. O primeiro que você vai colher é uma coisa que não tem muito valor. Você vai colher 30, 60 quilos de terra no teu peito. Tu vai colher a morte no pecado, o qual você não vai ter a salvação. Não tendo a salvação, sabe o que acontece? Você vai queimar pro resto da tua vida no inferno. Porque o princípio de Satanás é não ir sozinho. Ele não quer ir sozinho. Como ele não tem família, ele quer levar você. Assim como levou a terça parte dos anjos com ele. Fique nesse vídeo. Eu vou deixar aqui ele completo para você meditar de novo. Abra os seus olhos. Ouça o que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É muito sério. É um alerta profundo disso. Está sendo revelado pelo Paul Walker a vontade verdadeira que é de Satanás. Roubar, matar, destruir, enganar, mentir, te depravar, te corromper, para que você venha não alcançar aquilo que é vontade de Deus, sendo ela boa, perfeita e agradável para a tua vida, porque Ele quer te destruir. Sai da TV, tire suas crianças da TV, sai de tudo que não presta hoje, para que talvez assim você venha ter a chance da salvação da sua família e das suas crianças. Amém? Fique com esse vídeo até o final e medite mais sobre Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe você que curtiu esse breve, pequeno estudo. É simples, é bem simples, mas é só para nossa meditação. Curte, se inscreva, comenta, compartilha para avanço dessa obra. Amém? Para que mais pessoas venham ser notificadas em nome de Jesus. Deus abençoe. Se eu fosse o diabo, minhas primeiras vítimas seriam as crianças. Desde o momento em que saíssem do precioso ventre de suas mães e nascessem, eu as condicionaria a ver a divisão racial como algo normal. Eu não pararia até acabar com sua inocência. Dividir e conquistar é o truque mais antigo do livro de Gênesis. E conforme eles crescessem, eu continuaria minha infiltração por 12 anos. Eu roubaria seus corações e suas mentes e chamaria isso de educação. Se eu fosse o diabo, minhas próximas vítimas seriam as mulheres, que eu envelheceria em contato com homens que controlariam os corpos e os seus direitos. A melhor maneira de amaldiçoar a Deus é desrespeitar os próprios portadores da vida. Falando em Deus, se eu fosse o diabo, quando se trata de religião, eu montei o meu plano perfeitamente. Eu permitiria que você adorasse Jesus todos os domingos, e nos outros 6 dias, eu faria você me adorar. Em forma de dinheiro, fama, luxúria e ganância. Para minha religião, eu não precisaria te converter. Eu transformaria os 10 mandamentos em 10 sugestões. E faria com que a pseudo-virtude fosse mais importante do que a virtude. Eu daria a vocês religião suficiente para se odiarem, mas não o suficiente para amar um ao outro. E para minha estratégia final do mal, eu faria você esquecer que todo o propósito da religião é a espiritualidade.
Se eu fosse o diabo, eu não viria vestido com a capa vermelha e chifres pontudos. Dirigiria um carrão, teria um rosto bonito e um cinto Gucci. Basicamente, eu tomaria a forma de tudo que você sempre desejou. E veria você criar o seu próprio inferno. Eu não preciso incendiar a Terra. E no que diz respeito aos políticos, eu não mudaria nada. Eles já estão fazendo o meu trabalho sujo. Se eu fosse o diabo, discretamente, estaria nos bastidores. Você não precisaria me ver. Eu normalizaria a disfunção e chamaria de reality show. E nesse reality, eu atacaria a sua autoestima, dificultando a cura. Eu te mostraria imagens de corpos falsos e os tornaria mais atraentes do que os reais. Se eu fosse o diabo, eu faria você rezar para a tecnologia e idolatrar aqueles que criaram. Eu faria da influência a droga número 1 e roubaria milhões de almas perdidas enquanto eles a perseguem. Agora, se eu fosse o diabo, não faria tudo de uma vez. Eu tenho meu tempo. Em vez disso, eu corroeria a sua moral, pouco a pouco. Exatamente como o câncer se espalha. Por falar em câncer, se eu fosse o diabo, te alimentaria com alimentos saborosos que o deixariam doente e transformaria seus médicos em traficantes de drogas, vendendo pílulas que o fariam voltar ao invés de curar. Sim, se eu fosse Lúcifer, saberia que a vida e a morte estão na língua. Então eu faria da sua faca e do seu garfo seus algozes. Você não pode alcançar uma consciência superior se seu corpo estiver doente. Você não optará por informações positivas se tiver inflamação. Se eu fosse o diabo, minha inteligência seria admirada. Por que você acha que a palavra inflamação literalmente significa colocar fogo? Se eu fosse o diabo, te mostraria como ser flexível. Liberaria pandemias no mundo para dar às pessoas a chance de realmente cuidar umas das outras. E me sentaria e riria, enquanto elas explorassem e se assustassem umas com as outras. Basicamente, se eu fosse o diabo, continuaria fazendo o que estou fazendo. Deus é minha testemunha. Eu já controlo os seus sistemas. Não tentem lutar contra essa causa. Porque o meu último truque, eu faria pessoas inteligentes como você duvidarem se eu já existi. Você que chegou aqui até o final do vídeo, eu quero deixar aqui versículos bíblicos para nossa ampliação e para ver o que fala sobre a palavra do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui com vocês alguns versículos bíblicos sobre esse alerta desse vídeo. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, vai dizer que o diabo anda ao redor. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Meus irmãos, o diabo é o nosso inimigo. Ele foi criado por Deus, mas ele se rebelou e se virou para o mal. O diabo quer ser adorado. Embora seja menor que Deus e só faça o mal, ele quer nos destruir. E usa tudo de mentira e engano para nos prender aquelas coisas. Para fazer com que a gente perca o nosso tempo com coisas que não vai nos salvar, outra hora vai nos destruir. Ele acusa, fere, traz tentação, finge ser bom, promete vantagens, mas no fim ele destrói. Efésios 6, 11 e 12 vai dizer: vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestiais. Nas regiões celestiais. Tiago 4,7. Portanto, submeta-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. 2 Coríntios 11,14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. É o que ele estava fazendo. Ele vem sutil, não vai vir encapado, com chifre, com tridente na mão. Não, ele vai vir através de uma tecnologia, através de algumas práticas do mundano, prática mundana, alguns costumes do homem. Ele vai vir dessa forma. Caso você não queira dar ouvidos
a um pastor que Deus constituiu, eu deixo para vocês o versículo de João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Nós podemos ver, meus irmãos, que Efésios 8:16 também vai dizer: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Fazendo isso, mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. 1 João 5:18-19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, se protege a si mesmo, e o maligno não o atinge. Por quê? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno e do diabo. Pega isso para a tua vida, veja que é padrão de Deus, que só tem verdade, só tem princípio, e tome muito cuidado. Renuncie hoje para que você não seja vítima. Talvez você já está sendo vítima aí do diabo. Abra os teus olhos, seja abençoado, e eu declaro a vitória, a salvação para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, em nome de Jesus. Ficou até aqui? Se inscreva, curte, comenta, compartilha, ative o sininho para todos, para que você e mais pessoas venham ser notificados no topo do seu celular. Deus abençoe, em nome de Jesus.